Acho que a primeira pergunta é o que é Trindade, ou se a Trindade é bíblica, coisa assim. É, sim. A Trindade é uma doutrina bíblica. Bem, basicamente essa aqui está até com uma luzinha. Essa aqui não é nenhuma pergunta. Essa aqui é uma introdução. Aquelas que estão com um papelzinho que são as perguntas. O que é Trindade? Essa é a primeira pergunta. Isso. Então, essa pergunta é importante porque se a gente não entender o básico, não dá nem para continuar. A Trindade, na verdade, ela mostra que são três pessoas na ideia de personalidades distintas, mas em um único Deus. E enquanto a gente não compreender o básico, que é isso, que a gente não prega três deuses e a gente também não prega uma unidade na maneira que os unicistas pregam, tipo, o Pai é Jesus e aí Jesus é o Espírito Santo. Não, a gente não prega isso. A gente faz separação entre cada pessoa, mas essa separação não é uma separação na divindade, mas na personalidade. Então, enquanto não for entendido isso, não tem como a gente prosseguir, porque aí que entra na questão do triteísmo e no unicismo, que são dois extremos da Trindade. Um é extremo, que mostra três deuses, que é o triteísmo. Então, ele é o extremo da Trindade, porque aí ele passa dos limites, porque ele faz separação aí não na personalidade, ele faz na divindade, que é o que os mormons acreditam. E você tem o extremo do unicista, que para, digamos assim, defender o caráter único de Deus, eles aí já apelam para tirar o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quebrando as suas personalidades e fazendo com que simplesmente eles sejam as mesmas pessoas. Não tem relacionamento entre eles. E isso é perigoso. Verdade, mano. Perigoso mesmo, viu? É um assunto complexo, irmão Eduardo, né? É um assunto que você vê que desde muito tempo é debatido, é falado, né? E não é um assunto fácil nem é fácil de se explicar e também não é tão fácil de se compreender, né? É, sim, sim. Eu estava lendo ontem aqui Efésios capítulo 3 e eu achei interessante porque Paulo, ele vai dizer algumas coisas acerca da... Não era o foco dele em Efésios 3, mas ele vai falar da Trindade ali. E eu acho interessante como que ele menciona, por mais de uma vez, a Trindade aqui em Efésios. Já no capítulo 1 de Efésios, ele vai começar no versículo 13. Ele vai falar, ó, no versículo 12, ele fala que a gente espera em Cristo. No versículo 13, Efésios 1, versículo 12, ele vai mencionar Cristo. No versículo 13, ele menciona o Espírito Santo da promessa. E mais anteriormente, ele estava falando da predestinação, de que Deus, não é da vontade de Deus em nos escolher. Então você vê como que cada pessoa da Trindade trabalha aqui. Depois, mais para frente, ele vai mencionar de novo. Você percebe que ele cita o Espírito Santo aqui. Depois ele vai citar no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Então você vê que aqui ele já menciona duas pessoas, Deus e Jesus, e ele coloca Deus como o Pai de Jesus, mostrando a relação entre eles. E ele vai falar, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Você percebe que não é qualquer espírito. Ele coloca ali o espírito. Esse espírito que ele está falando aqui de sabedoria e de revelação, ele se refere ao Espírito Santo. Você vê como que já desde o primeiro capítulo ele já vai mencionando a presença de três pessoas aqui. No capítulo 2 de Efésios, no versículo 18, ele fala:
Porque por ele está se referindo a Jesus, ambos, que ele se refere a judeus e gentios, temos acesso ao Pai, que é Deus, através de um mesmo Espírito, que seria o Espírito Santo. No capítulo 3 de Efésios, ah, eu posso por aqui, versículo 5, ele vai falar da revelação do Espírito Santo aos apóstolos e profetas. No versículo 6, ele fala sobre os gentios serem participantes da promessa através de Cristo. E no versículo 7, ele fala do dom da graça de Deus que foi dado para ele. Ele continua fazendo isso por todo o capítulo, irmão. No versículo 14, ele fala de Deus, ele fala de Jesus. No versículo 16, ele fala do Espírito Santo. No versículo 17, ele volta para falar de Jesus. No capítulo 4 de Efésios, ele fala um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Você percebe que, basicamente, ele está mencionando a Trindade aqui, basicamente, desde o início da Epístola de Efésios aqui. E ele prossegue fazendo isso por toda a Epístola. Com certeza, irmão. Não, irmão Eduardo, a Trindade, ela é visível na Bíblia. Ela está visível na Bíblia, bem visível. Não é à toa que ela está aí. É uma doutrina que já vem desde os pais da igreja, desde o início lá. Então ela tá visível aí. Você vai ver inúmeras passagens aí falando do Pai, como você mencionou, Efésios, falando do Filho, falando do Espírito Santo. Não tem assim, não tem outra, entendeu? Não tem para onde correr, como a gente fala aqui no Ceará. Tá claro demais isso. Existem sim três pessoas aí, três participantes aí da salvação, a gente pode dizer assim, né? Três pessoas que trabalham aí na salvação do homem. Isso está muito claro na Bíblia. Agora, a grande questão, irmão Eduardo, que eu percebo na maioria dos casos, é as pessoas compreender essa relação dos três: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que os três que estão visíveis na Bíblia estão, né? Que os três estão visíveis estão. Aí os unicistas vão dizer o quê? Não, ali esses três que estão visíveis são apenas manifestações do único Deus, do Pai. E aí vai ter lá os seus argumentos, né? Os unitários também eles não negam que existe um Deus, um Filho e o Espírito. Não negam isso, porque não tem como negar, está na Bíblia. Mas ele tem lá o seu entendimento que vão explicar essa relação. Não, Jesus era um homem que Deus tal, foi criado, aquela coisa. O Espírito é o poder de Deus e tal. Então, toda a questão aí está justamente na explicação da Trindade. O que é a Trindade realmente? Porque é como eu sempre digo, é muito falado, é muito pregado até, a gente escuta pastores falando na Trindade, a gente escuta pregadores, enfim. A gente escuta muito falando, mas agora a gente escuta pouco explicando, alguém tentando ali explicar da melhor forma, da forma mais clara para alguém, né? Que é, acho que a parte mais complicada, é explicar, tentar dar ali uma luz, um entendimento para a pessoa não entender que é três deuses. Porque quando a pessoa escuta trindade, tri é três. Então é três deuses, é politeísmo, isso não existe. A pessoa já descarta, a pessoa nem entra no tema, né? Nem entra ali para compreender. Aí já, entendeu? Então é aí onde está o X da coisa. É explicar a trindade, né? E é isso aí. Então, mas a questão é que é tri no sentido de três personalidades e não deuses. Quando a gente apela, digamos assim, para o termo tri, é no entendimento de três pessoas e não deuses. Entendi. Então a palavra tri é pessoas, idade de unidade é Deus. Três Então, pessoas é Deus, né? Três pessoas em uma unidade de Deus. é, sim.
Assim, eu vejo que os unicistas, eles têm algumas complicações, porque a doutrina unicista, ela basicamente se torna muito prejudicial, porque existem alguns textos na Bíblia que mostram a relação entre Jesus, Deus e o Espírito Santo, mas mostram essa relação usando alguns tipos de termos, como termos familiares entre pai, entre filho, ou entre coisas, irmão, que é basicamente impossível ter esse tipo de relação se eles são as mesmas pessoas. Você pega aquele texto de 2 Coríntios 13, 14, principalmente no texto grego, que ele vai dizer assim, o texto grego ele vai dizer assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Só que é interessante que esse texto grego, ele, antes de cada palavra, porque aqui tem Jesus, aqui tem Deus e aqui tem o Espírito Santo. Antes de cada palavra, existe um artigo, e eles são ligados por duas conjunções. Isso, além de especificar quais são cada pessoa, também faz distinção entre cada uma delas. Porque para que eles fossem as mesmas pessoas, era necessário haver apenas um artigo e A as Bíblia pra mim. conjunções apenas estariam ligando, só precisaria de uma conjunção aqui. Eu tenho um artigo que vai ser os ali a questão de qualificar o único, não é? Uma personalidade apenas, e as conjunções, então, não precisariam. Mas nesse caso, por conta de ter três artigos e duas conjunções, faz com que cada substantivo aqui, que seria cada pessoa, se torne distinto um do outro. E nem precisava disso também. Se você for ver, ah, você tem essa questão dentre o filho. Lá o Evangelho de João, ele vai falar, João, eu acho que no capítulo 1, versículo 18, o filho estava no seio do pai. Como que você explica isso dentro da questão unicista? De o filho, ele estar no seio do pai. Olha essa expressão. Também vai dizer que o filho, ele estava junto do pai, vai ser dito ali. Então, o filho, ele se assenta no mesmo trono que o pai. Então, você percebe que, nesse sentido, complica dentro da doutrina unicista. Ela tira essa relação entre as três pessoas. E, agora, de um lado, você tem esse extremo que tira a relação de cada um deles, e, por outro, você tem pessoas que até aceitam a relação, mas enfatizam tanto essa relação que aí negam a personalidade divina, tanto do Espírito Santo e tanto de Deus, não entendendo as expressões bíblicas e falando coisas tipo que o Espírito Santo é até uma força ativa. E aí eles usam que eu acho interessante porque com Deus, todos os atributos que Deus recebe são verdadeiros. Agora, se você pegar os mesmos atributos que são aplicados ao Espírito Santo, não vale. Para eles não vale. Então, assim, quando estes atributos, quando se aplicam a Deus, então vale. Agora, quando os mesmos atributos aplicam-se ao Espírito Santo, aí já não vale mais. Isso é extremismo, tá? Entende? Como, É como é que verdade, de mano. uma hora vale e outra hora não vale? Complicado, viu? É por isso, irmão Eduardo, que assim, diante do unicismo, unitarismo, trindade e outros, né? A trindade realmente, se você for observar, é a que melhor explica, é, é, a, é a que melhor explica tanto a unidade dos três, como a, a diferença dos três. É a que melhor explica, não tem como, entendeu? Porque, por exemplo, ó, você observa o unicismo,
Quando o unicismo ele fala sobre Jesus antes da encarnação, eles vão dizer que Jesus era simplesmente um pensamento de Deus. Vão dizer que Jesus era um pensamento de Deus e que ele estava ali na mente de Deus. Então ele existia com Deus, ele sendo o próprio Deus, mas que ele era um pensamento. Deus tinha um pensamento de se encarnar. Isso antes da encarnação. Tudo bem. Isso aí é até aí nem tanto, né? Aí Jesus vai se encarna, né? O verbo se faz carne, habita entre a gente. Aí começa a complicar na questão do unicismo quando Jesus é assunto ao céu. Eu sempre faço essa pergunta para os irmãos unicistas. Quando Jesus é assunto ao céu, que ele é recebido no céu, o que, que acontece com ele? Né? Ele continua existindo lá no céu como uma pessoa, como ele era aqui na terra, ou ele volta a ser um pensamento e volta para dentro da mente de Deus? Como é que fica isso diante das passagens que você vai ver em Apocalipse, aonde o próprio Pai recebe adoração e o Cordeiro também recebe? Sim, Aonde o Cordeiro ele tira da mão do Pai o livro selado, entendeu? E você vai ver em Apocalipse lá falando da Nova Jerusalém, nos capítulos 21 em diante, que que Deus vai habitar com os homens e a Nova Jerusalém não necessitará de luz do sol, porque não haverá noite, vai falar, porque Deus a iluminará e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, faz menção de Jesus depois da sua, entendeu? Do seu, dele subir aos céus. Faz menção de Jesus constantemente, ou seja, o texto deixa claro, a Bíblia deixa claro, que Jesus continua existindo como pessoa depois de subir aos céus. Quando ele voltar, ele disse assim: Eu voltarei quando vocês verem o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Então ele vai voltar. Então complica para a doutrina unicista explicar isso. Complica isso. Percebe, irmão? Como o grau de complexidade? então, os unicistas gostam de argumentar que Jesus no Antigo Testamento ele não é chamado de filho. Porém, eu acho que eles esqueceram desse texto aqui, ó. Salmos capítulo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso está onde está no Antigo Testamento. E não é só aqui, não. Verdade. Não é só aqui, não. Deus, através de Davi, ele fala de uma profecia dupla. Eu lhe chamarei por pai e ele me chamará por filho. Lembra lá? Referindo-se a Davi, a Sim, sim, com Salomão. certeza que ele faz a promessa ao trono de Davi, né? Sim. Tem essa passagem também. Que Jesus recebe o título de filho ali. Ele recebe aquela profecia de filho. Então, você vê que o Antigo Testamento ele menciona Jesus como sendo filho. Agora, é uma questão interessante que eu já parei para pensar, ver que, assim, muitas pessoas que não acreditam na Trindade, elas gostam de argumentar, menosprezando a Trindade, querendo apelar para isso mesmo. Não, mas Jesus não pode ser Deus porque ele é filho. Mas olha só que interessante. O que o próprio Jesus disse acerca desse termo, ser filho. João capítulo 10, versículo 30, ele vai falar o seguinte: Eu e o Pai somos um. Agora, olha que interessante. Ele disse: Eu e o Pai somos um. Aí os judeus vão questionar ele. Não, você é um homem e você está falando que você é Deus. A gente vai apedrejar você por blasfêmia. Aí Jesus, ele fala o seguinte, versículo 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem, ele blasfema, porque disse, sou filho de Deus?
Mas olha que interessante, Jesus não disse que ele era filho. Ele disse, eu e o Pai somos um. Aqui me mostra que essa expressão filho de Deus significa divindade. E se Jesus é chamado de filho, a própria Bíblia interpreta esse título de filho como divindade. Então, todas as vezes que o filho recebe a questão de um nome de filho, essa terminologia de filho implica em ser divino. Agora, o que eu acho mais interessante também é aquela questão. Jesus, ele é filho de Deus e filho do homem. Olha só, a natureza humana e a natureza divina. A gente pode ver isso muito evidente em diversos textos. Você quer ver uma coisa interessante? No capítulo 6, olha o capítulo 6, interessante. Ó, eu não vou nem pegar o capítulo 6, eu vou pegar o capítulo 1 do Evangelho segundo João, o versículo 27. Ele vai falar o seguinte: Este é João Batista falando de Jesus, João 1, 27. Este é aquele que vem após mim, o qual é antes de mim. Percebe que ele fala da eternidade de Jesus. Do qual eu, João, não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Correia da sandália implica em pé. Deus não tem pé. Ele está falando da humanidade. Então, por um lado, ele fala aquele que é antes de mim, referindo-se à eternidade de Jesus. E correia da sandália, ele está falando da humanidade dele. Então, é muito claro isso aqui nas Escrituras. Você pode ver que no versículo, a partir do versículo 44, Jesus, ele revela a Natanael: Natanael, você estava debaixo da figueira. Aí Natanael, simplesmente surpreso com aquilo, fala: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Numa leitura simples, a gente, mas como assim? Parece, irmão, eu entendo essa passagem como Natanael, ele basicamente se escondia ali. Ninguém conhecia aquele lugar onde ele estava. De repente, Jesus fala: Eu te vi ali. Parece que ele tinha que ser alguém importante para poder descobrir aquele lugar. Então, eu entendo assim, é como se Jesus estivesse fazendo essa revelação para ele. E aí ele falou: Não, então esse homem que está aqui não é qualquer pessoa. Com certeza, meu irmão, com certeza. É bem claro, né, irmão Eduardo? É bem claro nas escrituras. Às vezes o pessoal tenta complicar e acaba, o pessoal tenta explicar demais ou inventar a roda e acaba complicando tudo, né? Eu convidei o Então, irmão Rodrigo aí, ó, irmão Rodrigo com o Jefferson para participar. Eu não sei como é que funciona aí, mas convidei eles. pode convidar, irmão. Já entrou pessoa aqui, ó. Você viu que entrou? O, Irmão Val, seja bem-vindo, irmão Val, irmão Paulinho. Eu não sei se irmão Paulinho é homem ou é mulher, eu não sei dizer. Mas seja eu bem-vindo sou aí, os homem. irmãos. Ô, varão, sou Ah, homem. Eu irmão, tava, homem, tá certo. É porque... é, sou varão. Eu tava observando Tá a certo. conversa, o questionamento de vocês, certo? Uma coisa eu digo para vocês, assim, eu eu acredito plenamente na existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? E a questão, já questionei também com muitos unicistas, inclusive já escolhi nas paredes alguns e pedi que ele me provasse realmente qual é a unicidade de Cristo. A unicidade, eu queria que me provasse de Gênesis e Apocalipse, a unicidade é aonde não existe Deus e aonde não existe Espírito Santo. Somente Jesus. Eu questionei com eles sobre isso e eles não me deram a resposta. Então, eu cheguei com eles e falei para eles: olha, eu vou lá em 1 João para vocês, no capítulo 5, e ali eu digo para vocês o que é feito a vontade de Deus, a trindade de Deus, certo? No nosso ministério, a gente não fala trindade, certo? Mas a gente dá reverência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E também, nas nossas orações, a gente não inicia
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem termina em nome do Pai e do Espírito Santo, só em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus diz, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereste, certo? Então, o que acontece? No nosso ministério, a gente ora assim, a gente pede a Deus assim. Uma vez, um unicista foi ao nosso ministério e chegou, e quando terminou o culto, ele chegou comigo e disse assim para mim, rapaz, eu gostei do seu ministério porque eu vejo que vocês são unicistas, que vocês creem só em um Deus só. E eu olhei para ele e disse, sim, eu creio só em um Deus só. É o Deus que eu creio, só é um. Aquele que fez todas as coisas, aquele o qual ele colocou o Espírito dele para nós, para nos habitar em nossas vidas, e creio também em Cristo Jesus, que é Filho de Deus, eu falei. Então, quando eu falei isso para ele, ele ficou estatalado. Isso, mas como que eu vi você orando em nome de Jesus, vi você pregando em nome de Jesus, e eu disse para ele, Jesus mesmo disse, tudo que pedir em meu nome, crendo, onde receber. Então, o que eu falei para ele? Olha, eu não ignoro a Trindade, já que o senhor quer ver a Trindade. Por quê? Porque eu acredito, quando Deus ele fez a humanidade, quando ele olhou para a terra, ele disse, a terra era sem forma e vazia. E não havia nada, só trevas. E o Espírito de Deus baiava sobre as águas. Eu falei para ele. Então, o que acontece? Deus diz, façamos homem nossa imagem e semelhança. Ele não só falou simplesmente para os anjos ali, como vocês sempre falam, mas ele falou também para o Filho. Também ele falou para o Espírito Santo. Então, quando Deus ele fez isso, todas as coisas, nós podemos ver de Gênesis até o último livro da Escritura Sagrada, em Apocalipse, que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e provo para vocês, através da Escritura, o qual vocês carregam. Para vocês, então, eu citei para ele lá em João, primeira pista de João, no capítulo 5, e eu citei para ele, vou até ler aqui para vocês aqui, para vocês entenderem qual é o meu foco, certo? Porque, do que eu acredito. Eu acredito sim, para vocês, acredito sim na Trindade. Que diz assim, olha só. 1 João, capítulo 5, aí no vou aqui mais para claridade aqui, um pouquinho, por favor. E vou aqui no capítulo 5, primeira pista de João, versículo 6, que diz assim, olha só. No versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só por água, nem por sangue. E o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. Esses três são um. Os três estão testificados na terra. O Espírito Santo, a água e o sangue. Estes três concordam num só. E recebemos o testemunho dos homens, do testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Crê no testemunho, quem tem Deus, quer dizer, quem é Deus não crê, é mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho de Deus e de seu Filho que deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Essas coisas vos escrevi para que saibais que desde a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Certo? Para nós vermos, amados, que a unicista ele ficou ali, sabe, não falou mais nada. E o que eu falei para ele? Tá aí. Tá aí. Então, existe a Trindade de Deus. Ele disse, mas ele falou para mim, sabe o que significa Trindade? Significa título. É três títulos, com uns times aí, ganha. Eu disse, eu não estou falando de time, estou falando de escritura. O que acontece? Eu disse, Trindade ocorreu aí nos séculos passados, como eu falei para ele, e pela doutrina romana, eles colocaram como Trindade, mas é um só Deus. O próprio Cristo falou, como o irmão acabou de dizer aí, que Cristo mesmo disse, eu estou no Pai e o Pai em mim, e nós somos um só, certo? É que nem no caso, por exemplo, nós somos pais, digamos assim, que o senhor é pai, o senhor tem um filho, o que acontece? Dentro da casa está o senhor, o seu filho e sua esposa, certo? E quando você vê o seu filho e diz, ele é meu filho, ele está em mim e eu estou nele, o amor dele está em mim e o amor dele está em mim e o meu nele. Então, o que acontece? É isso que o próprio Cristo queria dizer naquele momento ali. Então, certo, amado, que aquele rapaz então ficou por ali, cabisbaixo depois, e disse para ele, olha, a Escritura nos diz que aquele que nega o Pai, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, não é digno de entrar no reino dos céus. Não é digno. Então, o que eu falei para eles? Então, vocês diz que tem um slogan dentro da sua congregação, seu ministério, o evangelho completo. Se é evangelho completo, nós temos que pregar o que conforme a Escritura nos diz. Nós não podemos descartar Deus Pai e nem tampouco Deus Espírito Santo, porque eles são fundamental. O próprio Cristo disse, eu vou para os céus, mas não deixarei órfão, mas enviarei um Consolador para ficar convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, isso quer dizer, Cristo, ele foi sentar à direita do nosso Pai, que é Deus, certo? Que é Jeová, Jirei, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jafé, assim sucessivamente. E o que acontece? Ele foi sentar à direita de Deus Pai, lá no trono dele resplandecente. Mas ele disse, enviarei meu Consolador para ficar convosco todos os dias, para interceder por você. Quando nós oramos, o Espírito Santo ele intercede por nós. Quando nós temos mais força para orar, o Espírito Santo ele pega nossas orações, ele leva até a Deus, ele vai até a Deus e diz, olha, o seu filho está precisando de uma resposta. Está orando, já não tem mais força, e eu estou intercedendo por ele. Ele vai lá, ele vai interceder por nós, aí na presença de Cristo, e Cristo vai até a presença do Pai e disse, aí, Pai, vamos decretar ou não? Para o fulano, para o meu servo, para o seu filho que está lá na terra. É assim que acontece. Eu falei para ele. Então, o que acontece? Eu disse, quando você for num tribunal, você vai resolver sozinho a sua questão perante o juiz? Sozinho? Você tem que ter um mediador. Você vai ter que ter um para interceder por você, para você ganhar a causa. E quem é esse? Quem é que vai interceder para você ganhar a causa? Quem é? É o seu advogado. Então, o que acontece? Cristo, nesse momento, é o nosso advogado. É o nosso Deus, sim, mas é o nosso advogado por excelência. Ele que vai decidir para você ganhar a causa mais tarde, ou amanhã. E o Espírito Santo, ele leva, ele nos consola.
Quando nós não temos mais força, quando nós estamos abatidos, quando estamos aflitos, o que acontece? Ele intercede por nós. Com o nosso gemido, ele vai lá com Deus, intercede, ora com Deus ali, chega lá e dá a resposta. Aí, imediatamente ele nos consola nosso coração. Ele vem, ele branda nosso coração, nos consola. Olha, tudo isso que está acontecendo, as tribulações, as provas, as lutas, vai passar, meu filho. Vai passar, porque tu serve um Deus que tudo pode. Tu serve um Deus que criou todas as coisas. Tu serve um Deus que morreu na cruz do Calvário por ti, que é o próprio Filho de Deus. Lembra-se da cruz aonde Cristo venceu. E ele nos faz nos lembrar de que o Filho de Deus venceu a cruz e nós podemos vencer também, certo? Eu acredito, sim, permanente, acredito todas as coisas, eu acredito que Deus existe, que o Espírito Santo existe, que o Filho existe, e é por isso, amado, sabe, que eu fico, não sei se você observou aí no grupo, que eu fico observando. Quando vem a mensagem, eu pego, eu leio, eu observo, eu vou por dentro da escritura, eu leio, fico meditando, fico mastigando, fico por ali. É muito difícil eu enviar uma mensagem ali. Então, acontece, esse questionamento de vocês, excelente, ótimo. Não é um questionamento de debate para derrubar um ao outro, como o unicista faz, como algumas outras denominações faz em questão disso. Mas é um debate por dentro da Escritura. E isso é agradável aos olhos de Deus. Sabe por quê, amado? Porque nós temos que aprender uns com os outros. Nós temos que analisar a Escritura. O apóstolo Paulo diz que nós temos que examinar. O apóstolo Paulo disse que nós temos que reter o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que não faz parte do reino de Deus, a gente descarta um pouco, porque às vezes o homem acrescenta algumas coisas, né? Mistura a escritura sagrada com teologia e que colocar a teologia acima da escritura, aí isso já complica um pouco, né? Então, amado, gostei, estou amando aqui, ouvindo vocês, tá bom? Então, eu entrei aqui para falar assim, é porque nas nossas orações a gente não menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente em nome de Jesus. Isso não significa que a gente é unicista, que a gente é unidade, entendeu? Mas que a gente acredita, sim, acredita na resistência na Trindade de Deus. Amém? Muito obrigado por me ouvir e eu vou continuar aqui com vocês aqui. Entendido, irmão Paulino, entendido. Muito bom aí a sua explanação, viu? Muito bom. Mas, assim, uma curiosidade que eu acabei tendo aqui, irmão Paulino, você disse que vocês, na sua denominação, vocês não mencionam o nome do pai, assim, é o nome original, Jeová, Jeová, ou é o pai mesmo? Você, É o Pai, por exemplo, assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como a ah, igreja faz, entendeu? A gente não menciona assim, a gente menciona, ó, eu vou fazer uma em nome oração de aqui para Jesus, pronto. vou fazer uma oração aqui para você, por exemplo, vamos iniciar uma oração. Digamos que eu dou uma oportunidade para um varão dentro da igreja, um diácono da igreja, vou dar para o Aham. diácono orar aqui juntamente com a igreja. E o diácono chega lá e diz assim: então vamos orar para que Deus possa nos abençoar nessa noite, certo? E o que acontece? Ele vai chegar e vai dizer assim: Senhor meu Deus e Pai Celestial, é em nome de Jesus, estamos iniciando essa oração para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos corações, para que nós podemos entender o que o Senhor quer falar através do Espírito Santo sobre nossas vidas. Entendeu? Basicamente é Ah, assim que sim, nós oramos. entendi, irmão. Entendi, Viu? sim, não é, beleza. E Entendi. quando nós finalizamos a oração, a gente não finalizamos. Então, aqui nós entregamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não, não é assim. Entendeu? Aqui nós finalizamos a nossa oração, por exemplo. E aqui nós entregamos a nossa suplica, o nosso clamor
no nome de Jesus Cristo, o teu filho amado. Sim, Amém. entendi, irmão Paulinho, entendi. Eu acho, irmão, que quem usa mais essa expressão, assim, nos finais das orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, é mais a Igreja Católica, né? A doutrina Isso, e católica. algumas igrejas também, até, por E, exemplo, uma igreja batista, a Assembleia de Deus, algumas igrejas pentecostais, certo? Também faz isso. eu sei, eu acredito que não seja regra, né? Isso não é assim uma regra, né? Isso é até porque a oração é algo pessoal, né? Isso fica a Isso. critério de cada um, né? Mas foi interessante o seu posicionamento, meu irmão. Muito obrigado aí pela participação aí que o irmão fez aí no chat de voz aí. Muito bom. Tá bom. Irmão Eduardo, e você, meu irmão? O que é que você tem aí de bom para falar mais pra gente aí? Então, irmão, eu gostaria também de comentar acerca de um argumento que eu acho que vai interessar os irmãos. Porque eu já vi pessoas, e isso aqui vai para o unicismo, tá? Eu já vi pessoas dizerem que a tradução de João, capítulo 1, versículo 1, ela deveria ser traduzida da seguinte maneira. Ó, vai vendo, irmão. No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio em Deus. Olha só. Aí, basicamente, o unicista fala o seguinte, que Jesus, ele não pode ser uma pessoa distinta do Pai. Então, estava com Deus é uma tradução errada. Então, o que eu vou fazer? Jesus estava em Deus, na ideia de que ele estava dentro de Deus. Olha que eu vou falar para você que isso assim, eu acho que distorcer a gramática grega pior do que isso aqui não existe, meu irmão, porque o ser humano, ele ignora todo o contexto gramatical aqui do versículo e coloca que a preposição pros significa em. E nesse sentido de dentro de alguém, a preposição pros, ela não tem esse sentido de dentro de alguém. Essa preposição seria a preposição eis ou a preposição em. Agora, o texto ele tá pros tons feon. Esse feon também é uma coisa que as pessoas argumentam. Ele antes dele existe um artigo acusativo. Só que a grande questão é a tradução não coloca estava com o Deus. Então Jesus ele estava com o Deus. Esse o para fazer uma distinção entre Jesus e Deus, a tradução não coloca. Os testemunhos de Jeová argumentam isso. Mas respondendo aqui, tanto o argumento unicista e tanto o argumento dos testemunhos de Jeová, nesse texto, é simples. A preposição pros, nesse sentido aqui, ela é uma preposição de relacionamento. Então, ela está relacionando dois substantivos. O substantivo palavra, que seria ali hologos, e o substantivo ton feon. Eles estão interagindo entre si no texto. Então, quando a preposição vai dizer ali que Jesus estava com Deus, e ele coloca com o Deus, essa preposição aqui, pros, ela tem algumas traduções possíveis. Ela pode ser traduzida como diante de Deus, em direção a Deus, junto de Deus ou com Deus. Eu, particularmente, gosto da tradução mais literal. Jesus estava em direção a Deus. No entanto, o próprio contexto fala que Jesus estava no seio do Pai. Então, eu acho que uma boa tradução seria Jesus estava ao lado de Deus. Essa é a tradução em que eu defendo. Jesus estava ao lado de Deus. E outra coisa importante é que esse artigo que está aqui, ele é um artigo de definição. Ele não é um artigo que vai dizer o Deus. No grego, você tem muitas palavras
e que você coloca um artigo, mas esse artigo ele não é traduzido, ele é apenas ali uma partícula de definição. Como, por exemplo, se eu pudesse citar uma frase, eu poderia colocar assim: Rofeos efanerote sarki, que seria Deus se manifestou na carne. Esse Deus, você percebe que antes da palavra Deus existe um artigo, mas eu não traduzo como o Deus foi manifesto na carne, mas sim Deus, apenas um Deus ali, porque esse artigo ele é apenas de uma partícula de definição. Então, nesse texto, ele não está dizendo que Deus é maior do que Jesus, como os unitários gostam de usar. Jesus estava com o Deus. Então, Jesus é um ser inferior, negativo. O texto não fala isso. Além de mostrar, o texto ele é extremamente importante, irmão, porque existe pelo menos 4 gramáticos que vão falar sobre ele. Euler Lopes já fez análise sobre ele. Daniel Wallace já fez. Mauss já fez análise gramatical sobre ele. E tinha mais um que eu não lembro quem é que foi. Martinho Lutero também já fez análise sobre João 1. E todos eles são gramáticos do grego. Todos eles falam a mesma coisa. O primeiro verso fala, ali a primeira sentença do primeiro versículo fala, no princípio era a palavra. Esse verbo, ele é um verbo de estado de ser. Jesus existia no princípio. Então, esse verbo, ele pode ser flexionado. A palavra existia no princípio. Isso é corroborado quando você pega a Epístola de João. Na Epístola de João, no capítulo 1, no versículo 1, João ele fala: aquele que existe desde o início. João 1, quando ele vai falar ali, na epístola dele. Então ele vai falar: aquele que existe desde o início, que nós vimos, que nós contemplamos. Então você vê, ele está falando da eternidade de Jesus. A segunda sentença estava com Deus. Todos os gramáticos afirmam que esse estava com Deus é para fazer separação de personalidade. E a palavra era Deus. Eu tenho aqui no grego o que é chamado de uso predicativo. O que é isso? O uso predicativo, ele enfatiza a qualidade de alguma coisa. Então eu tenho uma relação sintática entre a palavra e Deus. Então a pergunta que se faz aqui é: o que a palavra é? E o texto responde: Deus. Entende? O próprio texto deixa isso bem claro. Só que é interessante porque esse Deus aqui, ele está na forma de atributo. Então, a palavra é Deus no sentido de ser, de conter dentro dela os atributos e a essência divina. Então, nesse texto aqui, ele mostra de Jesus estando junto de Deus, como uma pessoa distinta, e sendo, da mesma maneira, tendo os mesmos atributos de Deus e sendo um ser separado com as mesmas qualidades de Deus. Então, João, ele enfatiza muito isso no versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Então, ou seja, foi necessário que João enfatizasse: olha, ele é uma pessoa divina, ele tem os atributos divinos, mas eles são diferentes em personalidade. Foi isso que ele, inclusive, ele enfatizou. Só que parece que João, ele quis enfatizar também que Jesus é Deus, porque no versículo 3 ele volta a falar que tudo foi feito por Jesus. Então, pelo que me parece aqui, João, ele fala, o versículo 1 é uma introdução. Jesus é Deus e Jesus é distinto do Pai. Versículo 2, João quis enfatizar a natureza distinta dos dois. E o versículo 3, ele quis enfatizar a divindade. Então, pelo que parece, João quis enfatizar essas duas coisas para que não houvesse margem para negar. Naquela época, muitos comentaristas falam que naquela época João escreveu esses evangelhos por conta do gnosticismo. E o gnosticismo negava tanto a divindade, tanto a humanidade de Jesus. Eles negavam porque se Jesus ele é Deus, segundo os gnósticos, então ele não podia ser homem, porque a matéria é má, tudo que tem na matéria é mal.
Então, se Jesus é Deus, ele não poderia ser homem, porque então ele seria um ser humano mau, ele seria parte da matéria. E aí João, ele combate essa heresia falando assim, ele chama o gnosticismo de heresia mortal. Ele fala que isso é muito sério, porque ele fala assim, aquele que nega a encarnação do Filho, a humanidade do Filho, ele fala, esse aí é o espírito do anticristo. Você vê o nível da heresia. E o mesmo princípio, eu faço uma aplicação por espelho. Se negar a humanidade de Cristo é heresia de anticristo, heresia mortal, negar a divindade também não é. E os primeiros pais da igreja entendiam assim. Os primeiros pais da igreja, você vai ver os escritos dos pais da igreja, todos os primeiros pais da igreja sempre criam tanto na encarnação do Verbo, nas duas naturezas de Cristo, e encaravam isso como algo tão sério que implicava na salvação. Pelo menos nessa parte aqui, dentre as duas naturezas de Cristo, nisso todos concordavam que isso era o ponto fundamental de salvação. Com certeza, irmão. Com certeza, irmão Eduardo. Assim, irmão Eduardo, você estava falando no início aí, que os unicistas dizem que João 1:1 devia ser traduzido, que no princípio era palavra e a palavra estava em Deus. A gente sabe que não é correto, não é o correto, a gente sabe, mas tudo bem, se afirmar tudo que quiser. A gente sabe que pode se afirmar o que quiser, devia ser traduzido assim, aquela outra palavra devia ser traduzida assim, tudo bem. A grande questão é as implicações lógicas. Pois é, exatamente. Complica. Afirmar não tem problema. Afirmar que tal tradução deveria ser feita assim ou de outra forma, tudo bem. Isso aí, o grande problema são as implicações. Por exemplo, em João 17:5, Jesus vai dizer assim, ó, presta atenção como complica. E agora glorifica-me em tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. Jesus tinha uma glória junto com o Pai, Exatamente. com aquela glória que tinha contigo. Então, como assim? Se a palavra estava em Deus, ela tinha uma glória também, lá no princípio? Complica isso, fica esquisito. Então Deus tinha glória e a palavra tinha outra glória também, junto com ele? Como é que é isso? É complicado, irmão. Né? É complicado. Irmão, Outro exemplo, João 17:24. João 17:24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E aí, então, a palavra estava em Deus. Essa palavra era o quê? Para Deus amar essa palavra. Era um pensamento, Deus amava esse pensamento. Como é que esse pensamento tinha uma glória junto com Deus? Como é que é isso? É uma coisa que complica, irmão. Por isso que eu estou dizendo, afirmar uma coisa, a gente pode afirmar e pode falar à vontade, não tem problema. A grande questão é as implicações que essas afirmações vão levar. Entendeu? Então, não tem como Jesus não ser uma pessoa antes da sua encarnação. Não tem como ele não ser. Não tem como. Ele era uma pessoa antes de vir à Terra. Ele deixa claro isso. Então não tem como a gente negar isso. Então complica para o argumento unicista dizer que Jesus não era uma pessoa distinta do Pai, nem separada do Pai. Era um pensamento que estava no Pai. A palavra estava em Deus. E aí você vai ver aqui Jesus falando que tinha uma glória junto de ti, junto com ele, tinha uma glória. Com aquela glória que eu tinha contigo, tal. Então,
Que Deus amou Jesus, Deus amou o seu pensamento, Deus amou esse outro ser. O que é isso que Deus amou? Não é uma pessoa? Complica demais. Fica muito esquisito isso. Então, irmão, o que eu acho interessante é que quando você estava falando aí, eu fui pegar aqui no grego. Olha que interessante como está aqui no grego. E agora, glorifica-me tu. Percebe que esse tu é Jesus se referindo a outra pessoa. Porque você vê aqui um acusativo. Então, ele coloca, glorifica-me tu, apontando para uma outra pessoa. Junto de ti mesmo. Novamente, ele aponta para outra pessoa. Esse pronome aqui, ele é um pronome reflexivo, mas ele é um pronome reflexivo que aponta para outra pessoa. O próprio Jesus está fazendo distinção aqui. Com a glória a qual eu tinha antes do mundo existir, junto de ti. Olha só que interessante. Aqui aparece a preposição para. Essa preposição, sim, faz total distinção. Porque parar é a ideia de junto de. Então, essa aqui faz total distinção entre um e outro. Não tem como fugir disso aqui. Então, ele fala, eu existia junto de ti, não é? No caso aqui, nós dois existíamos juntos e a glória em que eu compartilhava contigo neste momento. Então, não tem como você dizer que eles não são pessoas distintas. O próprio Aí versículo você aqui. imagina, irmão Eduardo, aí você imagina o próprio Pai, que segundo a doutrina unicista era Jesus encarnado, o próprio Pai dizendo para ele mesmo que tinha essa glória junto dele mesmo. Imagina isso. Não tem. Complica? Ó, e por mais que a tradução fosse e o verbo estava em Deus, isso não contradizeria a Trindade, por quê? Porque se a palavra estava em Deus, então a palavra era. Você tem a relação entre os dois ainda, porque a palavra estava em Deus. Isso acontece quando Jesus vai dizer: Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Com Percebe certeza, que. isso não muda nada. Exatamente. Porque de Por mais. alguma forma Jesus está em Deus. Isso não Isso não tiraria da mudaria importância. muita coisa, né? Com É só certeza. só um argumento para tentar desqualificar o. É porque aqui esse texto ele é muito forte, irmão. Os unicistas gostam de usar esse texto dizendo que ele é um texto poético, mas a gramática grega não tem nada de poética aqui. Jamais. Isso aqui tem coisas poéticas. Não tem nem partícula aqui de coisas. Aqui é um texto narrativo. Os verbos que tem aqui são verbos indicativos. Ele está fazendo afirmações. A gramática não apoia de jeito nenhum um texto poético. Segundo ponto é que o substantivo logos ele somente toma o sentido de razão e pensamento dentro da filosofia, fora da Bíblia. Eu quero que alguém me dê um texto na Bíblia onde logos é traduzido como razão ou como pensamento, principalmente no Novo Testamento. Eu nunca Irmão achei um. Eduardo, muito bom aí a gente está falando desse assunto. E sobre essa questão, né, com o unicismo aí, né, a doutrina unicista e a gente aqui contrapondo aqui, falando das implicações. Interessante. Eu estava aqui me lembrando da primeira, você falou que tem uma luz aí na primeira pergunta sobre a Trindade no post, no banner. A Trindade é uma doutrina bíblica, né? É uma pergunta que tem aí, né? Ou pode ser uma afirmação, não tem problema. Mas assim, o que seria uma doutrina bíblica? Por exemplo, o que, que é algo bíblico? Eu estava aqui me perguntando isso agora. Algo bíblico é algo que está na Bíblia ou algo que é ensinado na Bíblia? Porque o pessoal diz que a doutrina da Trindade não é bíblica. Então, não é bíblica porque não é ensinada, não foi ensinada pelos apóstolos, por Jesus.
ou porque ela não está nas escrituras? É um ponto É, importante a gente. então, mas eu penso assim, é complicado para eles, porque a doutrina da Trindade ela está na Bíblia toda, não adianta querer fugir. Um dos pontos aí que foi colocado aí é a questão de a doutrina da Trindade está no Antigo Testamento? Está, até no Antigo Testamento você vai encontrar. Com certeza. Agora, assim, o que a gente percebe, irmão Eduardo, é que ela não era enfatizada, ensinada com clareza, como as outras doutrinas. O irmão concorda com isso? Sim, eu concordo, porque existe um livro da história da igreja que, quando ele vai falar acerca da Trindade, ele vai falar o seguinte, que naquela época, isso é um livro da história da igreja, naquela época, os discípulos, os primeiros cristãos, eles entendiam a Trindade como algo bíblico, mas algo que não necessariamente precisava ser explicado. Eles simplesmente aceitavam pela fé. Eu achei isso Era um extremamente. mistério para eles, era uma espécie de mistério. Eu Eles achei, sabiam que existia, mas era um mistério ali de Deus. É sim, isso? eu achei super interessante essa colocação desse livro, porque isso mostra que a Trindade, desde o início, sempre foi crida, mas eles sabiam que isso era uma doutrina importante, eles sabiam que essa doutrina era verdadeira, mas eles não procuravam entendê-la. Simplesmente eles aceitavam pela fé. Fantástico isso. Interessante, interessante. É por isso É que você não verdade. vai ver tanta ênfase. Você vai ver, às vezes, a Bíblia falando de trindade, você vai encontrar isso muitas vezes, mas não existe uma teologia sistemática em cima disso. Até Com porque certeza, é verdade. a trindade, ela aparece durante o Evangelho, porque a Bíblia, ela aponta para Cristo. Então, durante as exposições de Cristo do Evangelho, a Trindade vai sendo desenvolvida, mas não é dado ênfase, porque o propósito não era esse. Não foi dado uma ênfase na Trindade. Agora, é óbvio que por mais que não era o objetivo falar de Trindade, acabou falando. Como Com foi assim, certeza, por porque exemplo. ela sendo a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela foi ficando clara, né, assim, justamente no decorrer em que Jesus revelava o Pai para a gente. Jesus revelava a relação dele com o Pai, os apóstolos falaram disso. Então, é tipo assim, a doutrina da Trindade, eu posso usar essa expressão, ela foi percebida ao longo da história. Seria isso. Ela foi tipo, ela foi percebida. Há uma relação aqui entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Há uma relação entre eles aqui. Isso não era ensinado, como você falou, isso não era doutrina principal, não fazia parte da salvação Jesus falar isso. Você vê que tem muita coisa que Jesus ocultou, não quis abrir para as pessoas. Né? Então, é, de acordo com o desenrolar da revelação que Jesus trouxe dele com o Pai sobre a salvação, sobre o mundo espiritual, sobre o inferno, sobre essas coisas, sobre demônios, sobre. Então, isso foi ficando aí na história, foi ficando claro e foi se percebendo uma certa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que deu-se o nome de Trindade. É isso? Mais ou menos assim dessa forma? Eu acho que quase isso. Eu penso que ela foi percebida ao longo da história pelos discípulos, não pelos apóstolos. Tem um texto aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 5. Ele está falando do evangelho, tá? É o contexto. Mas ele vai apresentar a Trindade aqui também no meio. Olha o que ele vai dizer aqui. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 4, vai. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, no passado, isso estava oculto,
mas agora o Espírito Santo tem revelado aos apóstolos e profetas. Aí ele vai falar, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aí ele vai falar que ele recebeu esse ministério de pregar isso aos gentios, e ele vai falar no versículo 8 o seguinte, que foi dado isso para ele, de anunciar entre os gentios, através do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas através de Jesus. Então, olha que interessante como ele volta a falar da Trindade aqui novamente. Ele vai falar o seguinte, ele está falando do Evangelho, e ele vai falar o seguinte, que Deus criou todas as coisas através de Jesus. Então, ele volta colocando Jesus como autor da criação, novamente. E é interessante porque quando ele fala riquezas incompreensíveis de Cristo, o grego apoia a tradução de insondáveis. São coisas assim que fogem da nossa limitação, entende? E isso aplica-se também à Trindade, porque quando você pega as riquezas incompreensíveis de Cristo, as coisas que tangem de Cristo, a sua personalidade, porque o Evangelho é exatamente isso. O que é o Evangelho? É a notícia de que o próprio Deus se fez carne e veio salvar a humanidade. Então, se você tirar qualquer um desses pontos aqui do Evangelho, da salvação do homem, isso é gravíssimo. Então, entende-se também por riquezas incompreensíveis de Cristo que ele está também falando da natureza divina de Cristo também. Apesar de não ser o foco aqui, o foco ele estava falando do Evangelho, mas também por implicação ele fala sobre isso também, eu acho interessante. Justamente por conta da palavra. Você vê as riquezas insondáveis de Cristo. Aí ele vai continuar falando. Depois do amor de Deus, a fé também, que entra também dentro das coisas, das riquezas incompreensíveis de Cristo. Muito bom, irmão Eduardo, muito bom. Verdade, meu. Faz sentido, viu, irmão Eduardo? Faz sentido. Até porque, assim, se a gente fosse compreender a relação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles têm, não, Deus não seria Deus, né? Se a gente fosse, a gente compreendesse isso com clareza. E a Trindade, ela trata disso, ela trata da relação dos três. Então, isso não ficou claro, não foi revelado para a gente, para os homens, né? Então, de certa forma, a Trindade ela tem sim e ela é um mistério. A gente tem uma noção apenas porque a gente consegue chegar a essa noção através das passagens que há nas Escrituras, né? Mas que realmente é um mistério. Não tem como a gente, né? Não tem como. O próprio Paulo aí falou, as riquezas insondáveis de Deus. Irmão Eduardo, meu irmão já passou mais de uma hora aqui no nosso chat e a gente vai encerrar, tá bom? Pode ser, meu irmão. Foi muito, foi muito bom aí as explanações que o irmão trouxe, o irmão Paulinho também participou, muito bom, né? E a gente vai conhecendo mais os irmãos aí, o irmão Paulinho, eu nunca tinha ouvido ele, né? Eu vi ele hoje aí, até porque eu nem sabia se era homem ou se era mulher, e hoje eu passei a saber que é um varão de Deus, né? Por causa do nome, o nome é um pouco assim, meio que, né? Pauline, pode ser homem e pode ser mulher, né? Ao mesmo tempo, eu não consegui discernir pelo nome, mas a gente já sabe que é um varão de Deus aí. E foi muito bom, meu Eduardo. Muito obrigado aí pela sua participação, explanação que você trouxe aí pra gente sobre a Trindade. E é um assunto complicado e a gente não mexeu aqui, eu acho que nem na metade do conteúdo que era pra gente mexer, né? Pois é, teria muita coisa ainda para falar. Mas é como Paulo Tem fala muita aqui, coisa. ó, Efésios 3:3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação. É simplesmente pela revelação progressiva do Evangelho que a gente vai começando a entender. É verdade, meu querido, é verdade. Então, meu irmão, muito obrigado, viu? A gente vai encerrar, né, irmão? Pouco para gravar. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos aí.